Ela só queria chegar em casa, cansada, com as mãos feridas do trabalho e o coração ainda mais machucado pelas humilhações do dia. Mas quando Gabriela adormeceu naquele ônibus lotado e, sem perceber, encostou a cabeça no ombro de um estranho, ela não imaginava que aquele homem seria o primeiro a enxergar seu talento, antes mesmo dela mesma acreditar nele. Ele era o chefe mais famoso do país, milionário, viúvo, fechado para o mundo e para o amor. Mas ela era só uma menina do interior, com um caderno velho de receitas e um sonho simples: cozinhar com a alma, o que começou com um silêncio. Vira a história que vai fazer seu coração acelerar e, quem sabe, sua fé no amor renascer. Se essa história chegou até você, é porque talvez Deus queira te lembrar que até a menina mais esquecida da cozinha pode ser levantada para comandar a própria mesa. Que não importa se riram do seu sonho ou se disseram que você não era suficiente. Ele vê o que ninguém vê e usa os encontros mais improváveis para revelar os maiores propósitos. Se isso tocou seu coração e você quer continuar ouvindo essa história linda, deixe seu gostei. E se ainda não faz parte da nossa família, se inscreve no canal Histórias Sem Fim. Escreva seu nome e a cidade que está assistindo para que eu inclua numa próxima história uma saudação especial para você. Aqui, o amor, mesmo cansado, sempre encontra um lugar para descansar. O ônibus balançava pelas ruas esburacadas de São Paulo, enquanto Gabriela Santos lutava para manter os olhos abertos. A jovem de apenas 18 anos tinha acabado de completar seu primeiro turno de 12 horas como auxiliar de cozinha no restaurante Sabor em Arte, um estabelecimento tradicional no centro da cidade. Suas mãos, outrora delicadas, agora estavam ásperas e avermelhadas de tanto limpar panelas, cortar legumes e esfregar o chão da cozinha. O relógio marcava 23h40 e ela ainda tinha pela frente uma viagem de quase 1 hora até a pequena kitnet que dividia com 2 outras moças na periferia da Zona Sul. Há apenas 2 semanas, Gabriela havia deixado sua cidade natal no interior de Minas Gerais, um lugarejo de 5.000 habitantes onde todos se conheciam. Trouxera consigo apenas uma mala com roupas simples, algumas economias guardadas em anos de trabalhos ocasionais e seu bem mais precioso, um caderno de receitas de sua avó Antônia, que a criara após a morte prematura de seus pais em um acidente de carro quando tinha apenas 5 anos. Só mais 20 minutos e troco de ônibus, pensou Gabriela, tentando se concentrar na música que tocava em seu celular antigo, com a tela rachada. Na bolsa surrada, levava o uniforme ainda úmido de suor e o caderno de receitas, onde anotara algumas ideias enquanto observava os cozinheiros trabalharem. O chefe Marcelo havia gritado com ela mais cedo quando a flagrou fazendo anotações em vez de lavar as louças, mas Gabriela não conseguia evitar. Cozinhar era sua paixão, seu escape, o único momento em que sentia a presença da avó novamente ao seu lado. O homem sentado ao seu lado parecia tão cansado quanto ela, mas vestia um terno impecável, ainda que sem gravata e com os primeiros botões da camisa abertos. Seus sapatos italianos brilhavam mesmo sob a luz fraca do transporte público, e ele analisava com atenção alguns documentos em uma pasta de couro legítimo. Gabriela não pôde deixar de notar que suas mãos, ao contrário das dela, eram bem cuidadas, com unhas perfeitamente aparadas. Gabriela não percebeu quando seus olhos começaram a pesar. Primeiro sua cabeça pendeu para a frente, depois para o lado, e então, num solavanco mais brusco do ônibus, sua cabeça pousou suavemente no ombro do homem ao lado. Rafael Nogueira sentiu o peso repentino em seu ombro e virou-se surpreso. Viu uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque desajeitado, com olheiras profundas sob os cílios longos. Algo naquela imagem o tocou. Ele, que comandava uma rede de restaurantes com mais de 300 funcionários, que viajara pelo mundo estudando com os melhores chefes da França e da Itália, que tinha 3 restaurantes estrelados no Guia Michelin, permitiu que aquela estranha usasse seu ombro como travesseiro. Durante 15 minutos, Rafael permaneceu imóvel, tentando não acordá-la. Observou discretamente a jovem.
as mãos calejadas e avermelhadas, os tênis gastos, a bolsa remendada. Por uma fresta aberta da bolsa, viu o que parecia ser um caderno antigo, com páginas amareladas e capa gasta pelo uso. Com cuidado para não perturbá-la, Rafael conseguiu ver uma página aberta, onde havia uma receita escrita à mão com letra elegante de alguém mais velho, e ao lado, anotações feitas com caligrafia mais juvenil e apressada. Substituir manteiga por azeite de oliva extra virgem e acrescentar erva doce para equilibrar a acidez. Intrigado, Rafael esqueceu momentaneamente o cansaço de seu próprio dia. Havia algo nas anotações que demonstrava um entendimento instintivo de sabores que poucos chefes desenvolviam mesmo após anos de estudo. Quem seria aquela jovem? Quando o ônibus anunciou a próxima parada, Gabriela despertou num sobressalto. Ao perceber onde estava e o que acontecera, sentiu o rosto queimar de vergonha. "Meu Deus, me desculpe!" ela exclamou, afastando-se rapidamente. Rafael sorriu com genuína simpatia. "Não se preocupe, você parecia realmente cansada." "Isso é tão constrangedor", murmurou Gabriela, ajeitando o cabelo desalinhado. "Eu não costumo dormir em estranhos." O ônibus parou e as portas se abriram. Gabriela, ainda completamente constrangida, levantou-se de supetão. "Esta é minha parada. Desculpe novamente", disse apressadamente, já se dirigindo para a saída. "Espere, você esqueceu." Rafael tentou alertá-la, segurando um pequeno caderno desgastado que caíra da bolsa dela, mas Gabriela já havia desaparecido na multidão da estação. Rafael olhou para o caderno em suas mãos. Abriu a primeira página, onde estava escrito com caligrafia delicada: "Para minha querida neta Gabriela, que estas receitas possam alimentar não apenas o corpo, mas também a alma e os sonhos. Com todo o meu amor, vovó Antônia." Por um momento, considerou correr atrás da jovem para devolver o objeto que parecia tão pessoal. Mas algo naquele encontro fugaz o intrigou. As anotações nas receitas tradicionais demonstravam não apenas técnica, mas intuição e criatividade, qualidades raras que ele buscava em seus restaurantes. Rafael guardou o caderno em sua pasta, pensando na estranha coincidência. Justamente naquela semana, o Sabor em Arte, um restaurante tradicional que há anos recusava-se a inovar, havia solicitado uma consultoria ao Grupo Nogueira para modernizar seu cardápio. Quais eram as chances? "Gabriela", murmurou ele, lembrando-se do nome escrito no caderno. O destino às vezes tinha formas curiosas de entrelaçar caminhos que pareciam tão distantes. "Gabriela, pelo amor de Deus, menina, cuidado com essas louças." A voz do chefe Marcelo ecoou pela cozinha quando Gabriela quase derrubou uma pilha de pratos. Havia dormido apenas 4 horas naquela noite, após chegar em casa depois da meia-noite e precisar acordar às 5 da manhã para o turno matinal. "Desculpe, chefe", murmurou ela, equilibrando a pilha e sentindo os olhares reprovadores dos outros funcionários. Depois de 2 semanas, ainda era vista como a caipira, a inexperiente que não devia estar ali. Era uma quinta-feira como qualquer outra no Sabor em Arte, exceto pelo burburinho incomum entre os funcionários mais antigos. Gabriela ouvira dizer que um cliente importante viria fazer uma avaliação do restaurante, que possivelmente passaria por uma renovação. "Eles vão modernizar o cardápio", comentou Joaquim, um dos cozinheiros mais velhos, enquanto cortava cebolas com precisão invejável. "Dizem que o dono do Grupo Nogueira em pessoa virá hoje." "Grupo Nogueira?" perguntou Gabriela, enquanto descascava batatas. Joaquim parou o que fazia e olhou para ela com espanto. "Meu Deus, de que planeta você veio? Rafael Nogueira, o chefe mais premiado do país, dono da rede Nuances?" Gabriela corou. Em sua pequena cidade, restaurantes de alta gastronomia eram apenas algo que via em programas de televisão. "Ah, sim, claro", mentiu, para evitar mais humilhações. O dia transcorreu com tensão crescente. A cozinha foi limpa como nunca antes. Os uniformes foram trocados por novos. E o chefe Marcelo gritava ainda mais que o habitual. Gabriela permaneceu em seu canto, lavando panelas
e preparando os legumes para o mise en place, tentando se tornar invisível. Por volta das 3 da tarde, o chefe Marcelo reuniu toda a equipe. Ele chegou, anunciou, ajeitando nervosamente o chapéu branco. Rafael Nogueira está na sala de jantar com alguns assessores. Vão avaliar tudo, da decoração ao cardápio, da cozinha ao serviço. Ninguém fala com ele a menos que seja diretamente questionado. Entendido? Todos assentiram, tensos. Gabriela sentiu seu estômago afundar. Não porque conhecia a reputação daquele chefe famoso, mas porque desde o incidente no ônibus na noite anterior, não conseguira encontrar seu caderno de receitas. Havia revirado a kitnet inteira, perguntado às colegas de moradia, e chegara à conclusão de que o havia perdido no transporte público. Aquela manhã, antes de sair para o trabalho, chorara silenciosamente pela perda da única lembrança concreta que tinha de sua avó. A porta da cozinha se abriu e o chefe Marcelo endireitou a postura. «Chefe Nogueira, bem-vindo à nossa cozinha», disse ele com falsa cordialidade. Gabriela, que estava de costas organizando pratos, congelou ao ouvir o sobrenome. Lentamente virou-se e seus olhos encontraram os de Rafael Nogueira, o homem do ônibus, o estranho em cujo ombro ela havia adormecido. O sangue fugiu de seu rosto. Rafael, por sua vez, interrompeu sua fala no meio de uma frase quando a reconheceu. Um leve sorriso se formou nos cantos de seus lábios, mas ele rapidamente recuperou sua postura profissional. Como dizia, estamos avaliando possíveis mudanças no conceito do estabelecimento, continuou Rafael, enquanto caminhava pela cozinha com o chefe Marcelo ao seu lado, explicando nervosamente os processos e equipamentos. Gabriela tentou se esconder atrás das grandes panelas, rezando para que ele não anotasse novamente, ou, pior ainda, mencionasse o incidente do ônibus na frente de todos. Sua reputação já estava por um fio. Se soubessem que ela havia dormido no ombro de um chefe famoso em um transporte público, as piadas e insinuações seriam impiedosas. Rafael e sua pequena comitiva examinaram cada seção da cozinha. Quando se aproximaram da área de preparação onde Gabriela trabalhava, ela manteve a cabeça baixa, fingindo concentração absoluta nas cenouras que cortava. Mas Rafael parou exatamente ao seu lado. «E aqui?» perguntou ele a Marcelo, apontando para uma pequena panela onde Gabriela havia preparado uma redução de vinho com ervas, algo que não lhe fora pedido. O chefe Marcelo pareceu confuso, e então irritado ao perceber que Gabriela havia feito algo fora do script. «Isso não faz parte do nosso preparo», disse ele, lançando um olhar acusador a Gabriela. «Alguns funcionários acham que podem experimentar coisas por conta própria». Rafael se aproximou da panela e cheirou o conteúdo. Com um pequeno gesto, pediu uma colher a um de seus assistentes e provou a redução. Seus olhos se fecharam por um momento, saboreando. «Interessante», comentou ele. «Redução de vinho tinto com tomilho e algo mais. Estrelícia, talvez. Uma escolha incomum». Gabriela, ainda de cabeça baixa, sentiu o rosto queimar. Era uma flor comestível que sua avó cultivava. «Quem fez isso?» perguntou Rafael diretamente. Um silêncio tenso se instalou na cozinha. Chefe Marcelo parecia estar tendo um ataque silencioso de fúria, enquanto os outros cozinheiros observavam a cena com um misto de curiosidade e temor. Por fim, Gabriela ergueu timidamente a mão. «Eu, senhor», disse ela quase em um sussurro. Estava só experimentando, nas horas vagas. Rafael a estudou por um momento, e então retirou algo de sua pasta de couro. Era o caderno de receitas de Gabriela. «Acredito que isso seja seu», disse ele, estendendo o caderno. «Encontrei no ônibus ontem à noite». Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas ao ver o precioso caderno. Ela o pegou com reverência. «Obrigada», murmurou, segurando o caderno contra o peito. «É muito importante para mim». «Percebi», respondeu Rafael com um sorriso discreto. Então, virando-se para chefe Marcelo, acrescentou: «Gostaria que esta jovem preparasse algo para mim, uma receita deste caderno». Os olhos de Marcelo se arregalaram em choque. «Mas, senhor, ela é apenas auxiliar de cozinha, nem concluiu um curso formal de gastronomia».
Rafael ergueu uma sobrancelha. Estou errado ou este restaurante está me contratando para uma renovação? Sim, claro, gaguejou Marcelo. Então permita-me conduzir minha avaliação como achar mais adequado, respondeu Rafael com autoridade serena. Virando-se para Gabriela, perguntou: Você tem alguma receita que possa preparar em cerca de 20 minutos? Gabriela hesitou, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Era a chance que nunca imaginou ter, cozinhar para um chefe renomado. Mas também poderia ser sua ruína se falhasse. Tenho sim, respondeu ela finalmente, abrindo o caderno em uma página específica. Um risoto de abóbora com queijo da Serra da Canastra e ervas frescas. Perfeito, disse Rafael. Mostre-me o que sabe fazer. A cozinha inteira observava em silêncio tenso enquanto Gabriela, com mãos trêmulas, mas determinadas, começava a separar os ingredientes. Chefe Marcelo tentava intervir com olhares furiosos e instruções sussurradas, mas Rafael o manteve à distância. Enquanto trabalhava, Gabriela se transformava. Seus movimentos antes tímidos ganhavam confiança. Ela cortava, temperava, provava e ajustava com uma intuição que não vinha de estudos formais, mas de anos observando sua avó na cozinha simples da roça e de centenas de tentativas, erros e acertos. Rafael observava cada movimento com interesse genuíno. Notou como a jovem cheirava o arroz antes de colocá-lo na panela, como sabia exatamente o ponto de calor para cada etapa sem precisar de termômetro, como seus dedos dançavam entre os ingredientes com uma familiaridade que muitos dos chefes em seus restaurantes, mesmo após anos de treinamento, não haviam desenvolvido. De onde você vem? Perguntou ele suavemente, enquanto a equipe permanecia à distância. Mantena, interior de Minas, respondeu ela, sem desviar os olhos da panela onde o arroz cozinhava lentamente no caldo. Uma cidade pequena onde minha avó cozinhava para festas da comunidade. E onde estudou culinária? Gabriela corou. Não estudei formalmente. Só aprendi com minha avó desde pequena. Ela dizia que a comida tem que ter alma, não só técnica. Fez uma pausa, temendo ter falado demais. Desculpe, sei que isso não é profissional. Rafael sorriu. Pelo contrário. É exatamente o que muitos esquecem neste mundo de técnicas perfeitas e pratos que parecem obras de arte, mas não conectam com nenhuma memória afetiva. 20 minutos depois, Gabriela apresentou um prato de risoto cujo aroma se espalhou pela cozinha, fazendo até os cozinheiros mais experientes respirarem fundo com apreciação. A cor alaranjada da abóbora contrastava com o verde das ervas frescas e o branco cremoso do queijo mineiro derretido. Rafael pegou um garfo e provou em silêncio. Fechou os olhos por um momento, concentrando-se nos sabores. Quando os abriu, havia um brilho de satisfação neles. Perfeito, declarou ele, para surpresa de todos. O equilíbrio entre a doçura da abóbora e a acidez do queijo, a textura do arroz, al dente mas cremoso, e aquele toque sutil de erva doce no fundo, é exatamente o que tenho procurado. Gabriela mal podia acreditar no que ouvia. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, em parte de alívio, em parte de orgulho. Rafael se virou para chefe Marcelo, que assistia à cena com um misto de choque e descrença. Esta jovem deveria estar preparando pratos, não lavando panelas, disse ele com autoridade. Quero que ela participe das reuniões de desenvolvimento do novo cardápio. Mas, senhor, protestou Marcelo, ela não tem formação, experiência ou... Tem algo muito mais raro, interrompeu Rafael. Talento inato e compreensão instintiva dos sabores. O resto pode ser ensinado. Virando-se para Gabriela, que permanecia em silêncio, ainda tentando processar o que acontecia, Rafael perguntou: Presumo que você tenha outras receitas interessantes nesse caderno? Sim, respondeu ela ganhando coragem. Muitas são tradicionais de Minas, mas adaptei várias. Tento usar ingredientes mais acessíveis ou técnicas mais simples sem perder a essência. É exatamente essa abordagem que quero para o novo sabor em arte, declarou Rafael, dirigindo-se agora a toda a equipe.
Comida de verdade com raízes e propósito, mas apresentada de forma contemporânea. Fez uma pausa e sorriu discretamente para Gabriela. Às vezes é preciso um olhar fresco, sem vícios ou pretensões, para nos lembrar do que realmente importa na gastronomia. Antes de sair da cozinha, Rafael se aproximou de Gabriela e falou em voz baixa, para que só ela pudesse ouvir. Seu ombro como travesseiro foi muito confortável ontem, mas suspeito que seu talento na cozinha será ainda mais valioso para todos nós. Gabriela sentiu o rosto queimar de embaraço, mas também de algo mais. Um sentimento crescente de que sua vida havia acabado de mudar completamente. O caderno de receitas da avó, que pensara ter perdido para sempre, não apenas voltara para suas mãos, mas abrira uma porta que ela jamais imaginara poder cruzar. Enquanto Rafael saía com sua comitiva, os outros funcionários observavam Gabriela com uma mistura de inveja, curiosidade e novo respeito. Chefe Marcelo, ainda visivelmente contrariado, apenas murmurou: "Amanhã, às 9 da manhã, reunião de cardápio. Não se atrase." Naquela noite, no pequeno quarto que dividia com duas outras moças, Gabriela sentou-se em sua cama estreita e abriu novamente o caderno de receitas da avó. Na última página, notou algo que não estava lá antes. Um cartão profissional com o logo elegante do Grupo Nogueira e escrito à mão no verso: "Talento como o seu não deve ser desperdiçado. Há mais que quero discutir com você. RN." Gabriela suspirou, segurando o cartão contra o peito. Há apenas 24 horas, era apenas uma menina do interior tentando sobreviver na cidade grande, e agora talvez seus sonhos não fossem tão impossíveis assim. O que ela ainda não sabia era que o interesse de Rafael Nogueira ia muito além de suas habilidades culinárias. No ônibus daquela noite, quando uma jovem inocente dormira em seu ombro, algo adormecido há muito tempo dentro dele, sua paixão genuína pela culinária, sua capacidade de se conectar com as pessoas através da comida, começara a despertar novamente. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Gabriela. Desde o dia em que Rafael Nogueira provara seu risoto e a incluíra nas reuniões de desenvolvimento do novo cardápio do Sabor em Arte, sua rotina havia mudado drasticamente. Ainda lavava louças e fazia trabalhos básicos de cozinha, mas agora também participava das discussões criativas todas as manhãs e, às vezes, era convidada a demonstrar alguma técnica ou receita. Era uma manhã de quinta-feira quando Gabriela entrou na sala de reuniões, carregando seu caderno de receitas, já bastante consultado nos últimos dias. Chefe Marcelo havia se resignado à sua presença, mas nunca deixava de lembrar a todos que ela era apenas uma auxiliar sem formação. Os outros cozinheiros se dividiam entre aqueles que a respeitavam pelo reconhecimento que Rafael lhe dera e os que a invejavam pela mesma razão. "Bom dia a todos", disse Rafael, entrando na sala acompanhado por Vitória Cardoso, chefe executiva do Grupo Nogueira, uma mulher de 36 anos, elegante, com cabelos perfeitamente presos em um coque e olhos penetrantes que pareciam avaliar tudo e todos constantemente. "Como sabem, hoje finalizaremos a sessão de entradas do novo cardápio", continuou Rafael. "Ontem testamos 5 opções, mas ainda não estou satisfeito com o equilíbrio geral." Vitória consultou suas anotações. "O croquete de rabada ficou excelente, assim como a burrata com tomates confitados. O problema está nas opções vegetarianas e nas entradas leves. Estão previsíveis." Gabriela, sentada discretamente no canto da mesa, folheava seu caderno enquanto ouvia. Uma receita em particular chamava sua atenção. Uma que sua avó costumava preparar usando flores de abóbora recheadas com queijo fresco temperado com ervas. Era simples, mas visualmente impactante e com sabor delicado. "Talvez pudéssemos substituir a salada de folhas por algo mais consistente, como um tartar", sugeriu o chefe Marcelo, visivelmente tentando impressionar Rafael e Vitória. "Tartar é justamente o tipo de prato que estamos tentando evitar", respondeu Rafael. "Queremos algo autêntico, com raízes brasileiras, não mais uma cópia de cardápio europeu."
Um silêncio desconfortável se instalou na sala. Gabriela respirou fundo e, reunindo coragem, ergueu timidamente a mão. Sim, Gabriela, disse Rafael com um leve sorriso encorajador. Bem, eu estava pensando, no interior minha avó fazia flores de abóbora recheadas com queijo. É simples, mas bonito e leve. Poderíamos modernizá-las usando queijo de cabra temperado com ervas frescas e um toque de mel de uruçu. Vitória, que até então mal havia notado a presença de Gabriela, voltou sua atenção total para a jovem. Flores de abóbora são extremamente delicadas e sazonais. Como garantiríamos fornecimento constante? Na verdade, Gabriela continuou, ganhando confiança. Descobri um produtor urbano aqui em São Paulo que cultiva abóboras orgânicas o ano todo em estufas. Visitei o local semana passada, nos meus dias de folga. Rafael ergueu as sobrancelhas, claramente impressionado com a iniciativa da jovem. Interessante. A ideia combina perfeitamente com o conceito de valorizar ingredientes brasileiros de forma inovadora. Vamos testá-la hoje. Chefe Marcelo não parecia feliz, mas assentiu rigidamente. Vitória continuava observando Gabriela com expressão neutra, mas seus olhos revelavam uma mistura de curiosidade e ceticismo. Aquela tarde, na cozinha experimental do Grupo Nogueira, para onde as reuniões haviam sido transferidas devido aos equipamentos superiores, Gabriela preparou suas flores de abóbora recheadas. Suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho árduo, moviam-se com delicadeza surpreendente ao manipular as frágeis flores amarelas. Rafael a observava atentamente, não apenas avaliando o prato, mas também a maneira como ela se transformava quando cozinhava. A jovem tímida e insegura dava lugar a uma profissional focada e intuitiva, que raramente consultava medidas e sabia exatamente como cada ingrediente reagiria ao calor, aos tempos de preparo, às combinações. Onde aprendeu a controlar o fogo dessa forma? Perguntou ele em determinado momento, enquanto os outros preparavam seus próprios pratos. Gabriela sorriu com nostalgia. Vovó Antônia cozinhava em fogão a lenha. Ela dizia que o segredo não está na temperatura exata, mas em ouvir o que a comida está dizendo, o cheiro, a cor, o som do borbulhar. Sabedoria que não se aprende em escolas de gastronomia, comentou Rafael, com respeito genuíno em sua voz. Quando todos os pratos foram apresentados para degustação, as flores de abóbora de Gabriela se destacaram não apenas pela apresentação, mas pela harmonia delicada de sabores. O queijo levemente ácido, a doçura sutil do mel, o aroma das ervas frescas, tudo abraçado pela textura macia da flor. Extraordinário, declarou Rafael após provar. Simples, honesto e ainda assim sofisticado. Exatamente o que estamos buscando. Mesmo Vitória, normalmente comedida em seus elogios, assentiu com aprovação. Impressionante equilíbrio de texturas e sabores. Com uma apresentação mais refinada, será uma adição perfeita ao menu. Chefe Marcelo parecia ter engolido algo amargo, mas não podia argumentar contra o consenso geral. As flores de abóbora de Gabriela seriam incluídas no novo cardápio. Ao final da sessão, quando todos já se retiravam, Rafael pediu que Gabriela permanecesse. Estou genuinamente impressionado com seu trabalho, disse ele quando ficaram a sós. Não apenas com as receitas, mas com sua dedicação. Visitou produtores nos seus dias de folga? Gabriela corou ligeiramente. Queria ter certeza de que a ideia era viável antes de propor. Não queria passar vergonha. Rafael sorriu. Essa atitude vale mais que qualquer diploma. Fez uma pausa como se ponderasse algo importante. Tenho uma proposta para você. O Grupo Nogueira está lançando um programa de desenvolvimento de jovens talentos. Normalmente selecionamos graduados em gastronomia, mas estou disposto a abrir uma exceção. Os olhos de Gabriela se arregalaram. Uma exceção? Para mim? O programa inclui treinamento formal sob supervisão dos nossos melhores chefes, estágios rotativos em nossos restaurantes e até mesmo uma bolsa para que complete estudos formais, se desejar. Gabriela sentiu as pernas fraquejarem. Era mais do que jamais sonhara.
Mas, por quê? Perguntou ela, genuinamente confusa. Há tantos cozinheiros talentosos com formação completa? Rafael aproximou-se levemente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o coração de Gabriela acelerar. Porque em 15 anos neste ramo, raramente encontrei alguém com seu talento inato. Você cozinha com o coração, não apenas com a cabeça. Isso não se ensina. Fez uma pausa, parecendo momentaneamente vulnerável, algo incomum para o sempre confiante chefe empresário. Para ser honesto, sua abordagem à culinária me lembrou por que comecei a cozinhar em primeiro lugar. Antes da fama, dos restaurantes estrelados, das preocupações comerciais. Ele sorriu com nostalgia. Foi revigorante. Gabriela não sabia como responder. Aquele homem, considerado um gênio da gastronomia, estava dizendo que ela o inspirara? O programa começa em 2 semanas, continuou Rafael, retomando o tom profissional. Inclui acomodação na residência dos trainees para que possa se concentrar integralmente no aprendizado. Acomodação? Repetiu Gabriela, piscando surpresa. Quer dizer que eu viveria... onde? Em uma residência no Jardim Europa, a 10 minutos do restaurante principal. Quartos individuais, todas as facilidades. 6 jovens chefes selecionados de todo o país viverão e aprenderão juntos. Gabriela respirou fundo, tentando processar tudo. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Rafael com um leve sorriso. A não ser que prefira continuar lavando louças no Sabor em Arte. Sim, respondeu ela rapidamente, então corou. Quero dizer, seria uma honra. Eu nem sei como agradecer. Agradeça continuando a me surpreender, respondeu ele, voltando ao modo profissional. Enviarei todos os detalhes por e-mail. Ah, e precisaremos comprar algumas facas profissionais para você. As do programa são padronizadas, mas cada chefe deve ter seu conjunto pessoal. Antes que Gabriela pudesse protestar sobre o custo, Rafael ergueu a mão. Considere um investimento do Grupo Nogueira em seu futuro. Afinal, talento como o seu merece as ferramentas adequadas. Naquela noite, Gabriela mal conseguiu dormir. Sentada em sua cama estreita na kitnet compartilhada, releu várias vezes o e-mail detalhando o programa. O valor da bolsa mensal era 5 vezes maior que seu salário atual. Teria acomodação, alimentação, uniformes, transporte, tudo providenciado. Era como um sonho. Não acredito que você vai morar no Jardim Europa, exclamou Teresa, uma de suas colegas de apartamento, quando Gabriela contou a novidade. E trabalhar diretamente com Rafael Nogueira? Metade das mulheres deste país dariam um rim por essa chance. Gabriela franziu a testa. Como assim? Teresa e Marina, a outra colega de quarto, trocaram olhares divertidos. Querida, além de ser um chefe premiado, Rafael Nogueira é considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, explicou Marina, mostrando no celular uma reportagem de revista. Viúvo há 3 anos, fortuna estimada em centenas de milhões. E bem, olhe a foto. Gabriela observou a imagem de Rafael em um evento de gala, vestindo smoking. Ele certamente era atraente, com seus 32 anos, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, porte atlético e olhar intenso. Mas o que a impressionara não fora sua aparência ou riqueza, e sim a maneira como falava sobre comida, com paixão genuína. Não é nada disso, protestou Gabriela, sentindo o rosto aquecer. É estritamente profissional. Ele apenas reconheceu meu trabalho. Claro, claro, provocou Teresa com um sorriso malicioso. O homem mais rico e cobiçado do ramo gastronômico simplesmente reconheceu seu trabalho. Nada a ver com o fato de você ser linda e ter dormido no ombro dele. Foi um acidente, exclamou Gabriela, corando ainda mais. E ele está interessado no meu talento culinário, não em mim. Mas enquanto se preparava para dormir, Gabriela não conseguia deixar de pensar na intensidade com que Rafael a olhara enquanto falava sobre cozinhar com o coração. Havia algo mais ali. Algo que ia além da avaliação profissional? Ou estava apenas imaginando coisas? Por sua vez,
Rafael Nogueira dirigia seu Porsche pelas ruas iluminadas de São Paulo, pensativo. Depois de deixar o laboratório de desenvolvimento, havia cancelado 2 compromissos para dirigir sem rumo, tentando organizar seus pensamentos. Desde que sua esposa Ana falecera em um acidente 3 anos antes, Rafael havia se dedicado obsessivamente ao trabalho, expandindo o Grupo Nogueira e conquistando estrelas Michelin, mas perdendo gradualmente a paixão que o levara à gastronomia em primeiro lugar. E então, no espaço de 2 semanas, uma jovem de 18 anos do interior, sem formação ou conexões, havia não apenas criado pratos que o surpreenderam genuinamente, mas o fizera lembrar por que amava cozinhar. A maneira como Gabriela falava da avó, como tratava cada ingrediente com respeito, como transformava receitas simples em expressões de amor e memória, tudo isso havia tocado algo adormecido dentro dele. Rafael estacionou o carro em seu apartamento de cobertura na Avenida Paulista. No elevador, checou o celular e viu uma mensagem de Vitória. A garota tem talento, admito, mas tenha cuidado. Os rumores já começaram. Ele suspirou. Claro que começariam. O poderoso chefe e empresário de repente interessado em uma auxiliar de cozinha 14 anos mais jovem? Seria impossível evitar especulações, por mais que sua intenção fosse genuinamente desenvolver o talento extraordinário de Gabriela. Mas havia algo mais, e Rafael era honesto o suficiente consigo mesmo para admitir. Algo na inocência dela, na maneira como seus olhos brilhavam ao falar de comida, na coragem tranquila com que enfrentava críticas e preconceitos. Algo o atraía de uma forma que não sentia desde Ana. É apenas admiração profissional, murmurou para si mesmo enquanto entrava em seu apartamento vazio e elegante, com vista panorâmica para a cidade. Nada mais que isso. Mas enquanto servia-se de uma taça de vinho, Rafael sabia que estava mentindo para si mesmo. A questão era: o que faria a respeito? Os dias seguintes passaram num turbilhão. Gabriela trabalhava seus últimos dias no Sabor em Arte, enquanto preparava-se para a grande mudança. Rafael aparecia ocasionalmente para supervisionar o andamento do novo cardápio, sempre profissional, mas sempre encontrando um momento para verificar como Gabriela estava se adaptando à ideia do programa de jovens talentos. Numa manhã particularmente movimentada, enquanto todos corriam para preparar o almoço, Gabriela estava concentrada finalizando uma infusão de ervas para um molho quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Vitória Cardoso, observando-a com expressão neutra. Chefe Nogueira está muito impressionado com você, comentou ela em voz baixa. Gabriela tensionou-se levemente. Estou apenas tentando fazer meu trabalho o melhor possível. Vitória a estudou por um momento. Rafael é um homem brilhante, mas se levar pelo entusiasmo, especialmente depois do que aconteceu com Ana, né? Ana perguntou a Gabriela, a esposa dele faleceu há 3 anos em um acidente. Eram apaixonados desde a adolescência. Vitória fez uma pausa significativa. Desde então ele trabalhou. Até agora, Gabriela sentiu o rosto queimar. Não sei o que está surgindo, mas minha relação com o chefe Nogueira é estritamente profissional. Vitória sorriu levemente. Claro, como chefe executiva do grupo, só quero garantir que todos os envolvidos no programa estejam alinhados quanto às expectativas. Antes que Gabriela pudesse responder, chefe Marcelo chamou com urgência e ela precisou voltar ao trabalho. Mas as palavras de Vitória a perturbaram pelo resto do dia. Estaria todo mundo assumindo que havia algo mais entre ela e Rafael? A semana terminou, e no domingo à noite, Gabriela fez as malas com os poucos pertences que possuía. Na manhã seguinte, um motorista viria buscá-la para levá-la à residência dos trainees, onde começaria sua nova vida. Antes de dormir, abriu mais uma vez o caderno de receitas da avó, passando os dedos pelas páginas amareladas e manchadas de uso. No final, onde Rafael havia deixado seu cartão semanas antes, Gabriela escreveu: Vovó Antônia, a senhora sempre disse que Deus tinha planos maiores para mim do que eu podia imaginar. Acho que estava certa. Onde quer que esteja, espero que esteja orgulhosa. Vou honrar tudo que me ensinou. Na manhã seguinte, quando o motorista chegou, Teresa e Marina se despediram efusivamente. Não se esqueça da gente quando for uma chefe famosa, brincou Teresa.
E mande notícias sobre o chefe gostoso, sussurrou Marina com uma piscadela. Gabriela revirou os olhos, mas sorriu. Vou sentir falta de vocês, suas loucas. O carro, um sedã luxuoso com o logo discreto do Grupo Nogueira, partiu em direção ao Jardim Europa. Gabriela observava a cidade pela janela, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida dera em questão de semanas. De auxiliar de cozinha lavando louças, a integrante de um programa exclusivo de desenvolvimento de jovens talentos. Tudo porque adormecera, exausta, no ombro de um estranho no ônibus. O que ela ainda não sabia era que sua jornada apenas começava, e que os desafios profissionais que enfrentaria seriam apenas parte da complexa receita que o destino estava preparando para ela e Rafael. A residência dos trainees, como era chamada, surpreendeu Gabriela. Esperava um alojamento simples, mas encontrou uma mansão elegante em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, com 6 suítes individuais, uma cozinha profissional completa, biblioteca gastronômica e até mesmo um pequeno jardim de ervas e vegetais. Cada detalhe fora pensado para criar um ambiente imersivo de aprendizado. Este será seu quarto, indicou Renata, a coordenadora do programa, mostrando um espaço aconchegante com janelas amplas, cama confortável e uma pequena escrivaninha. Sinta-se à vontade para personalizá-lo. Gabriela colocou sua pequena mala no chão, ainda assimilando a mudança radical. De um colchão no chão de uma kitnet compartilhada para uma suíte privativa em uma mansão no Jardim Europa. Os outros participantes chegam esta tarde, continuou Renata. Amanhã terão a orientação formal e conhecerão a equipe completa. Por enquanto, descanse e familiarize-se com a casa. Quando Renata saiu, Gabriela sentou-se na cama macia, quase com medo de amassá-la. Abriu sua mala e a primeira coisa que retirou foi o caderno de receitas da avó, colocando-o cuidadosamente na mesa de cabeceira. Depois, abriu a janela e deixou a brisa suave de fim de manhã entrar no quarto. No jardim abaixo, para sua surpresa, viu Rafael conversando com um homem mais velho que cuidava das plantas. Rafael estava vestido informalmente, com jeans e camisa azul clara, parecendo mais jovem e relaxado que seu habitual traje executivo. Enquanto observava, ele ergueu o olhar e a viu na janela. Sorriu e acenou, fazendo Gabriela recuar levemente, constrangida por ter sido pega observando-o. Minutos depois, uma batida suave na porta anunciou sua presença. "Bem-vinda", disse Rafael quando Gabriela abriu. "Espero que as acomodações sejam satisfatórias." "São perfeitas", respondeu ela, tentando esconder seu nervosismo. "Nunca fiquei em um lugar tão bonito." Rafael sorriu. "Este projeto é especial para mim." A casa era da minha avó. Foi onde aprendi minhas primeiras receitas. Fez uma pausa, parecendo momentaneamente nostálgico. "Renovamos para o programa, mas mantivemos a essência." Gabriela sentiu-se tocada que ele compartilhasse algo tão pessoal. "Deve ter memórias especiais aqui." "Muitas", concordou ele. "Por isso acredito que é o ambiente perfeito para moldar a próxima geração. A boa gastronomia sempre começa em casa, não em escolas técnicas." Houve um momento de silêncio confortável entre eles, até que Rafael consultou seu relógio. "Tenho reuniões pela tarde, mas voltarei para o jantar de boas-vindas às 7. Os outros participantes estarão chegando em breve." "Estarei pronta", respondeu Gabriela, sentindo um frio no estômago ao pensar em conhecer os outros jovens chefes. Certamente seriam mais qualificados, com formação formal e experiência em restaurantes renomados. Como se lesse seus pensamentos, Rafael acrescentou: "Não se intimide com os outros, Gabriela. Cada um traz algo único. Você está aqui por mérito próprio." Após sua partida, Gabriela explorou a casa, admirando a biblioteca com livros raros de gastronomia, a adega climatizada e principalmente a cozinha profissional que seria seu principal ambiente de aprendizado pelos próximos meses. Por volta das 4 da tarde, os outros participantes começaram a chegar. Eram 5 no total, 2 rapazes e 3 moças.
todos entre 20 e 25 anos, todos com diplomas de renomadas escolas de gastronomia no Brasil e exterior. Gabriela observou apreensiva, enquanto conversavam animadamente sobre estágios em restaurantes premiados e técnicas avançadas que ela só conhecia por nome. "E você, de onde vem?" perguntou-lhe Diogo, um rapaz alto de 23 anos formado pelo Instituto Paul Bocuse, na França. "Minas Gerais", respondeu Gabriela timidamente. Trabalhava como auxiliar de cozinha no Sabor em Arte. Os olhares trocados entre eles foram sutis, mas perceptíveis. Claramente questionavam sua presença ali. "Interessante", comentou Luísa, formada pelo Culinary Institute of America. "E onde estudou?" Gabriela engoliu em seco. "Não estudei formalmente. Aprendi com minha avó e... na prática." Outro silêncio revelador. "Rafael Nogueira viu você cozinhar, então?" perguntou Felipe, o mais jovem do grupo, com 20 anos. "Sim, algumas receitas do caderno da minha avó", respondeu Gabriela, sentindo-se cada vez menor. "Ah, então foi isso", murmurou Camila, trocando olhares significativos com Luísa. "Deve ter sido uma receita muito... especial." O tom deixava clara a insinuação, fazendo Gabriela corar intensamente. Antes que pudesse defender-se, Renata reuniu todos para um tour pela casa e explicações sobre a rotina que seguiriam. O jantar de boas-vindas foi servido pontualmente às 7, com Rafael retornando acompanhado de Vitória e 2 outros chefes do Grupo Nogueira. A mesa estava elegantemente posta na sala de jantar, com taças de cristal e talheres de prata. "Sejam todos bem-vindos", começou Rafael, após todos se acomodarem. "Vocês foram selecionados entre centenas de candidatos, não apenas por técnica, mas por paixão e originalidade. Nos próximos 6 meses, trabalharemos para desenvolver suas habilidades individuais e prepará-los para liderar as cozinhas do futuro." Enquanto Rafael falava, Gabriela notou os olhares curiosos que alguns lançavam para ela, claramente questionando como se enquadrava naquela descrição. "Nossa primeira atividade será amanhã", continuou ele. "Cada um preparará um prato que represente suas raízes, sua história pessoal na gastronomia. Quero conhecer não apenas o que vocês fazem, mas por que fazem." O jantar transcorreu com conversas animadas sobre gastronomia, experiências e expectativas. Rafael fazia questão de incluir todos, direcionando perguntas que valorizavam as diferentes origens e formações. Quando chegou a vez de Gabriela compartilhar sua história, ela falou com voz baixa, mas firme, sobre como a avó sustentara a família cozinhando para festas comunitárias, sobre as receitas adaptadas por necessidade que se tornaram tradição familiar. "A comida para nós nunca foi luxo, mas necessidade transformada em afeto", concluiu ela. "Cada prato conta uma história de superação." Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras, e Gabriela percebeu que pela primeira vez, os outros participantes a olhavam com algo além de ceticismo. "É exatamente esse tipo de conexão emocional com a gastronomia que buscamos", comentou Rafael, com um leve sorriso aprovador. "Técnica se aprende, mas propósito vem da alma." Nos dias seguintes, a rotina intensa de treinamento começou. As manhãs eram dedicadas a técnicas avançadas, as tardes a workshops temáticos e as noites a estudos e desenvolvimento de receitas. Rapidamente ficou claro que, embora Gabriela não tivesse a formação técnica dos outros, seu conhecimento intuitivo de sabores e seu talento natural para harmonizações a destacavam. Uma semana após o início do programa, os 6 participantes foram levados ao Nuances, o restaurante flagship do Grupo Nogueira, para uma experiência prática na cozinha profissional. Cada um recebeu uma estação e a tarefa de preparar um componente específico do menu daquela noite. Gabriela foi designada para preparar um molho complexo que acompanharia o prato principal, uma redução que exigia precisão técnica e sensibilidade para o ponto exato de acidez. "Está nervosa?", murmurou Rafael, aproximando-se de sua estação enquanto supervisionava o trabalho de todos. "Um pouco", admitiu Gabriela, concentrada em sua tarefa.
Mas são os nervos bons de excitação. Rafael sorriu. Sabe por que escolhi esse molho especificamente para você? Ela negou com a cabeça. Porque é o mesmo que Ana, minha esposa, considerava o mais desafiador de preparar. Ela dizia que revelava a verdadeira alma de um chefe. Paciência, intuição e coragem para confiar nos sentidos, não apenas nas receitas. Gabriela sentiu o peso da comparação. Era a primeira vez que Rafael mencionava sua falecida esposa diretamente para ela. Espero fazer jus, respondeu simplesmente. Rafael observou-a trabalhar por alguns minutos, admirando sua concentração e precisão natural. Você me lembra ela, sabia? Não na aparência, mas na maneira como se entrega completamente ao que faz. Ana também começou sem treinamento formal. Cozinhava por amor, não por ambição. Gabriela não soube como responder, sentindo-se simultaneamente honrada pela comparação e desconfortável com a intimidade que implicava. Ao final da noite, o molho de Gabriela foi elogiado não apenas por Rafael, mas também pelos clientes que enviaram cumprimentos à cozinha. A equipe permanente do restaurante, inicialmente cética quanto à estagiária sem diploma, começou a olhá-la com novo respeito. Enquanto retornavam à residência em uma van, Gabriela notou os olhares trocados entre Camila e Luísa, seguidos de sussurros. Desde o primeiro dia, as duas pareciam especialmente incomodadas com sua presença. Algum problema? Perguntou Gabriela finalmente, cansada das indiretas. Camila sorriu falsamente. Nenhum. Só comentávamos como você parece ter uma conexão especial com o chefe Nogueira. As comparações com a esposa falecida são particularmente tocantes. E Felipe, sentado próximo, interveio. Deixe-a em paz, Camila. Está claro que Gabriela tem talento genuíno. Claro que tem, retrucou Luísa sarcasticamente. E tenho certeza que é só isso que chamou a atenção do solteiro mais cobiçado da gastronomia brasileira. Gabriela sentiu o rosto queimar. Minha relação com Rafael, com o chefe Nogueira, é estritamente profissional. Se ele me escolheu para o programa, foi pelo meu trabalho, nada mais. Naturalmente, concordou Camila com falsa doçura. Afinal, ser jovem, bonita e encantadoramente inocente não tem nada a ver com isso. Antes que a situação escalasse, a van chegou à residência e todos desceram em silêncio tenso. Gabriela dirigiu-se diretamente ao seu quarto, lutando contra lágrimas de frustração. Era exatamente o que temia. Que seu mérito fosse constantemente questionado, que cada conquista fosse atribuída a supostos favoritismos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Felipe. Não ligue para elas, disse ele gentilmente. Estão com inveja porque seu molho foi o mais elogiado hoje. Gabriela sorriu agradecida. Obrigada. Às vezes me pergunto se deveria estar aqui mesmo. Não tenha dúvidas, respondeu Felipe com firmeza. Você tem algo que não se aprende em escola nenhuma. O resto é apenas técnica, e isso se adquire com prática. Aquela conversa marcou o início de uma amizade entre Gabriela e Felipe, o mais jovem e menos pretensioso do grupo. Nos dias seguintes, enquanto os rumores sobre sua suposta relação com Rafael cresciam, Felipe tornou-se seu aliado e confidente. 2 semanas depois, durante um workshop sobre técnicas de fermentação, Vitória anunciou uma notícia importante. O Grupo Nogueira foi convidado a participar do Festival Gastronômico Novos Talentos que acontecerá no mês que vem, explicou ela. Um de vocês será selecionado para representar o programa, sob supervisão dos chefes seniores. Um burburinho de excitação percorreu o grupo. O festival era um dos eventos mais prestigiados do calendário gastronômico nacional, com cobertura de mídia especializada e participação de críticos renomados. A seleção será feita através de uma competição interna, continuou Vitória. Cada um desenvolverá um prato original utilizando ingredientes sazonais brasileiros. Os juízes serão Rafael, eu mesma, e 3 críticos gastronômicos convidados. Nos dias seguintes, a residência transformou-se em um laboratório de experimentação frenética. Todos trabalhavam obsessivamente em seus pratos, testando combinações, refinando técnicas, buscando o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação.
Gabriela decidiu criar um prato inspirado nas comidas de festa da roça mineira, mas com técnicas refinadas e apresentação contemporânea. Trabalhava no conceito durante o dia com os outros, mas frequentemente descia à cozinha durante a madrugada para testar variações quando podia estar sozinha com seus pensamentos. Numa dessas noites, por volta das 2 da manhã, surpreendeu-se ao encontrar Rafael na cozinha, preparando algo que exalava um aroma reconfortante de especiarias. "Não consegue dormir?" perguntou ele, parecendo igualmente surpreso ao vê-la. "Estou aperfeiçoando meu prato para a competição", respondeu Gabriela, subitamente consciente de que vestia apenas uma camiseta larga e calças de moletom, com os cabelos soltos em cachos desalinhados. "E você?" Rafael sorriu melancolicamente. "Aniversário de Ana seria amanhã. Estou preparando tchalá, o pão que ela sempre fazia nesta data, uma tradição de família." Gabriela hesitou, tocada pela vulnerabilidade em sua voz. "Posso ajudar?" Para sua surpresa, Rafael assentiu. "Conhece a técnica de trança do chalá?" "Minha avó fazia algo parecido para a Páscoa", respondeu ela, aproximando-se da bancada. Lado a lado, trabalharam em silêncio confortável, trançando a massa enriquecida com ovos e mel. Rafael ocasionalmente orientava com gestos suaves, suas mãos às vezes tocando as dela para demonstrar o movimento correto. "Ela teria gostado de você", comentou ele após um longo silêncio. "Ana?" "Sim. Ela sempre dizia que poderíamos julgar o caráter de um chefe não por suas criações elaboradas, mas por como trata os ingredientes mais simples. Você tem esse mesmo respeito." Gabriela sentiu um calor se espalhar por seu peito com o elogio, mas também uma pontada de desconforto. Os comentários de Camila e Luísa ecoavam em sua mente. A insinuação de que Rafael havia como algum tipo de substituta para sua esposa falecida. "As pessoas estão comentando", disse ela suavemente, reunindo coragem. "Sobre nós, sobre por que você me escolheu para o programa." Rafael suspirou, colocando o pão no forno. "Eu sei, Vitória me alertou." Virou-se para encará-la diretamente. "Isso te incomoda?" "Incomoda que questionem meu mérito", respondeu Gabriela com franqueza. "Que atribuam cada conquista a outras razões." Ele concordou com um gesto compreensivo. Quando Ana começou na gastronomia, enfrentou o mesmo. Mulheres jovens em cozinhas profissionais frequentemente têm seu talento questionado, atribuído a favoritismos ou motivações além da competência. Fez uma pausa, medindo as próximas palavras. "Mas seria desonesto da minha parte não admitir que sinto uma conexão com você que vai além da admiração profissional pelo seu talento." O coração de Gabriela acelerou com a confissão. Rafael continuou, sua voz mais baixa. "No entanto, sou perfeitamente capaz de separar isso da avaliação profissional do seu trabalho. Você está aqui por mérito próprio, Gabriela. E, se quiser, posso me afastar da supervisão direta do seu treinamento para evitar mais rumores." "Não", respondeu ela rapidamente, surpresa com sua própria decisão. "Não devemos deixar que fofocas determinem nossas escolhas profissionais." Eles se olharam por um longo momento, a tensão entre eles palpável, carregada de sentimentos não expressos. O timer do forno quebrou o momento. Rafael retirou o pão dourado e perfumado, colocando-o para esfriar. "É melhor voltarmos para nossos quartos", disse ele finalmente. "Amanhã será um longo dia." Enquanto subiam a escada em silêncio, Gabriela sentia que algo fundamental havia mudado entre eles. Uma verdade havia sido reconhecida, mesmo que não completamente articulada. No dia seguinte, Gabriela estava na biblioteca pesquisando técnicas de defumação quando Renata a procurou. "Há um jornalista querendo entrevistá-la", informou a coordenadora, parecendo levemente preocupada. "Paulo Mendes, da revista Gastronomia em Arte." Gabriela franziu o senho confusa. "A mim? Por quê?" "Aparentemente está fazendo uma matéria sobre o programa de Jovens Talentos", explicou Renata. "Já entrevistou os outros participantes." Gabriela concordou em falar com o jornalista, embora sentisse um leve desconforto. Na pequena sala de estar, encontrou um homem de meia idade, com óculos de armação grossa e um tablet para anotações.
Senhorita Santos, é um prazer conhecê-la, cumprimentou ele com um sorriso que não alcançava seus olhos perspicazes. Sua inclusão no programa tem gerado bastante curiosidade no meio gastronômico. A entrevista começou com perguntas standard sobre sua formação, ou falta dela, suas influências culinárias e expectativas para o programa. Gradualmente, porém, o tom mudou. Fontes próximas ao Grupo Nogueira mencionam que você e Rafael Nogueira têm uma conexão especial, comentou ele casualmente. Alguns dizem que ele vê em você uma semelhança com sua falecida esposa. Gabriela sentiu o sangue gelar nas veias. Minha relação com o chefe Nogueira é estritamente profissional. Fui selecionada pelo meu trabalho culinário. Paulo sorriu com falsa simpatia. Claro, claro. Mas é incomum que alguém sem formação seja escolhido para um programa tão prestigioso, especialmente quando há centenas de candidatos qualificados. Acredito que a culinária vai além de diplomas, respondeu Gabriela, mantendo a compostura. O chefe Nogueira valoriza a intuição e criatividade tanto quanto técnica. Interessante. E o que acha das comparações que ele faz entre você e Ana Nogueira? Não se sente pressionada a corresponder a esse ideal? Gabriela empalideceu. Como ele sabia daquelas conversas privadas? Alguém na casa estava vazando informações? Não sei do que está falando, respondeu com firmeza. E acredito que esta entrevista acabou. Ao sair da sala, trêmula de raiva e constrangimento, Gabriela quase colidiu com Vitória, que aparentemente estava próxima o suficiente para ouvir parte da conversa. Esses jornalistas são abutres, comentou Vitória friamente, sempre buscando escândalos onde não existem. Gabriela a encarou, subitamente desconfiada. Como ele sabia sobre conversas privadas entre mim e Rafael? Vitória sustentou seu olhar sem piscar. Há muitos ouvidos nesta casa, Gabriela, e nem todos têm boas intenções. Fez uma pausa significativa. Apenas lembre-se, Rafael já sofreu o suficiente. Não seria justo que ele enfrentasse mais escândalos por impulsos momentâneos. Antes que Gabriela pudesse responder, Vitória se afastou, deixando-a ainda mais perturbada. Na semana seguinte, a tensão na residência era palpável com a aproximação da competição interna. Cada participante trabalhava obcecadamente em seu prato, realizando testes e ajustes constantes. Na véspera da competição, enquanto todos jantavam juntos na grande mesa da cozinha, Diogo levantou seu celular com uma expressão de falsa preocupação. Viram a última edição online da Gastronomia em Arte? Tem uma matéria bem interessante. O coração de Gabriela afundou quando ele virou a tela para que todos vissem. A manchete dizia: Relação entre chefe estrelado e jovem aprendiz levanta questões éticas. No texto, Paulo Mendes insinuava que a seleção de Gabriela fora motivada por atração pessoal, citando fontes internas que alegavam tratamento preferencial e até mesmo encontros noturnos na cozinha da residência. Isso é absurdo, protestou Felipe, indignado. É claramente uma tentativa de gerar cliques com fofocas infundadas. Camila deu de ombros com falsa inocência. É estranho como ele teve acesso a detalhes tão específicos, não é? Como aquele tchalá que vocês fizeram juntos de madrugada. Gabriela olhou para ela, atônita pela traição. Foi você? Você falou com o jornalista? Eu apenas respondi às perguntas dele, respondeu Camila calmamente. Não tenho culpa se a verdade é inconveniente. Incapaz de conter as lágrimas de raiva e humilhação, Gabriela levantou-se da mesa e correu para seu quarto. Sentia como se todo o seu trabalho duro, todo o respeito que conquistara ao longo das semanas, tivesse sido destruído por insinuações maliciosas. Minutos depois, Rafael bateu à sua porta, visivelmente perturbado. Acabei de ver a matéria, disse ele quando Gabriela abriu. Já acionei nossos advogados para exigir retratação. Não importa, respondeu ela, enxugando as lágrimas. O dano já está feito. Agora todos acreditarão que só estou aqui porque... Sua voz falhou. Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Sinto muito por envolvê-la nisso.
Deveria ter sido mais cuidadoso, mais profissional. Não é sua culpa, respondeu Gabriela. Mas acho que deveria considerar me retirar do programa, para o bem de todos. Rafael a encarou surpreso. É isso que quer? Não, admitiu ela com honestidade. Mas talvez seja o melhor a fazer. Não consigo suportar que questionem cada conquista minha, que atribuam meu progresso a qualquer coisa além do meu trabalho. Rafael aproximou-se, quase tocando seu rosto, mas detendo-se no último momento. Não tome decisões precipitadas. Amanhã é a competição. Mostre seu valor com seu trabalho, como sempre fez. Naquela noite, Gabriela dormiu pouco, alternando entre raiva, vergonha e determinação. Pela manhã, estava exausta, mas resoluta. Vestiria-se com o uniforme do programa, entraria na cozinha de cabeça erguida e deixaria que seu prato falasse por ela. A competição começou às 9 em ponto. Os 6 participantes tinham 4 horas para preparar um prato que representasse inovação com raízes brasileiras. Os juízes, Rafael, Vitória e 3 renomados críticos gastronômicos, observariam o processo e depois avaliariam os resultados baseados em técnica, criatividade, sabor e apresentação. Gabriela decidiu preparar um prato que chamou de Memórias do Quintal. Uma releitura de galinhada mineira, com arroz negro aromático, galinha caipira confitada por 12 horas, chips de couve crocante e um molho de pequi com especiarias que servia como homenagem à avó. Enquanto trabalhava meticulosamente, notou que Rafael evitava observá-la diretamente, provavelmente para não alimentar mais rumores. Ironicamente, essa distância calculada apenas confirmava que havia algo entre eles que precisava ser escondido. A julgar pelos cochichos e olhares dos críticos, Gabriela sabia que haviam lido a matéria. Decidiu então fazer o que sempre fizera desde criança quando enfrentava dificuldades. Concentrou-se completamente no alimento à sua frente, colocando cada emoção que sentia no prato. 1 hora antes do final, enquanto Gabriela preparava o molho de pequi, o componente mais complexo e pessoal de seu prato, notou Camila se aproximando de sua estação, aparentemente para pegar um utensílio. No movimento, Camila esbarrou, acidentalmente, em um recipiente com sal, derramando uma quantidade excessiva no molho que Gabriela preparava há horas. Ops, desculpe, murmurou Camila com um sorriso malicioso, afastando-se rapidamente. Gabriela ficou paralisada, observando seu molho arruinado. Todo o trabalho, toda a preparação meticulosa, destruídos em segundos. Pela primeira vez, sentiu lágrimas de desespero se formando. Não havia tempo para recomeçar o molho do zero, que exigia a extração lenta de sabores. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Felipe. Viu o que aconteceu, sussurrou ele. Não desista, use isso. Discretamente deslizou para ela um pequeno frasco de reduções de frutas ácidas que estava preparando para seu próprio prato. Gabriela olhou para o frasco, depois para Felipe, que apenas acenou encorajadoramente e voltou à sua estação. Respirando fundo, ela começou a trabalhar rapidamente, improvisando uma solução. Diluiu o molho salgado, adicionou a redução ácida de Felipe e compensou com o mel selvagem que havia separado para a sobremesa. Com técnicas de redução rápida, conseguiu criar um novo molho, diferente do original, mas igualmente complexo e saboroso. Os juízes, que aparentemente não haviam notado a sabotagem, continuaram circulando pela cozinha, observando o trabalho de cada participante. Quando chegou o momento da apresentação, Gabriela estava exausta, mas satisfeita com sua solução de última hora. 1 a 1, os participantes apresentaram seus pratos aos juízes, explicando conceitos e técnicas. Quando chegou a vez de Gabriela, ela respirou fundo, determinada a não demonstrar o quão abalada estava pelos eventos recentes. Meu prato se chama Memórias do Quintal, começou ela com voz firme. É uma homenagem à minha avó Antônia, que me ensinou que cozinhar não é apenas técnica, mas também adaptação e resiliência. Hoje, essa lição foi especialmente importante. Enquanto explicava cada componente, notou os olhares intrigados dos juízes ao provarem o molho.
Não era o que ela planejara originalmente, mas tinha encontrado uma solução que mantinha a integridade do prato. Quando os juízes se retiraram para deliberar, Gabriela finalmente relaxou. Independentemente do resultado, havia superado uma sabotagem deliberada com criatividade e determinação, qualidades tão importantes na cozinha quanto técnica e precisão. A deliberação durou mais de 1 hora. Quando os juízes retornaram, o clima na cozinha era de tensão palpável. Todos os pratos apresentaram qualidades admiráveis, começou um dos críticos. Mas estamos procurando algo que transcenda a mera execução técnica e demonstre verdadeira inovação e capacidade de adaptação. Rafael deu um passo à frente. O chefe que escolhemos para representar o programa no festival demonstrou não apenas criatividade excepcional, mas também a rara habilidade de transformar um desafio inesperado em oportunidade. Essa é a marca de um verdadeiro talento na gastronomia. Vitória completou. A vencedora por decisão unânime é Gabriela Santos. Um murmúrio percorreu a cozinha. Gabriela ficou imóvel, mal acreditando no que ouvia. Felipe foi o primeiro a aplaudir, seguido pelos outros críticos. Apenas Camila permanecia visivelmente contrariada. Mas como? Questionou ela, incapaz de conter-se. O molho dela foi completamente arruinado quando derrubei sal nele por acidente. Foi um improviso de última hora. Rafael ergueu uma sobrancelha. Um acidente, você diz? Interessante que tenha notado exatamente o que nos impressionou. A capacidade de Gabriela de transformar um acidente em uma solução brilhante. As câmeras de segurança da cozinha são bem úteis, acrescentou Vitória friamente, olhando diretamente para Camila. Especialmente quando queremos entender melhor acidentes. Camila empalideceu, percebendo que sua sabotagem havia sido documentada. Um dos críticos, um senhor de cabelos grisalhos que permanecera em silêncio até então, dirigiu-se diretamente a Gabriela. Jovem, vim hoje com ceticismo, confesso. A matéria que li me fez questionar sua presença neste programa. Mas agora entendo por que Rafael Nogueira a selecionou. Sua capacidade de adaptação e sua intuição para sabores são extraordinárias. Gabriela sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. Obrigada, senhor. Após os anúncios formais e instruções sobre o festival, que aconteceria em 2 semanas, os juízes e a maioria dos participantes se retiraram. Apenas Gabriela, Felipe e Rafael permaneceram na cozinha. Obrigada, disse Gabriela para Felipe. Seu gesto salvou meu prato. Felipe sorriu. Apenas nivelei o campo de jogo. O resto foi seu talento. Ele discretamente saiu, deixando Gabriela e Rafael sozinhos. Você sabia sobre a sabotagem? Perguntou ela. Rafael assentiu. As câmeras captaram tudo. Poderia ter interrompido a competição, mas... Ele sorriu levemente. Queria ver como você lidaria com o desafio. E você superou todas as expectativas. Houve um breve silêncio entre eles, carregado de palavras não ditas. A matéria, começou Gabriela hesitante, vai afetar o festival? Talvez fosse melhor enviar outro participante. Rafael aproximou-se, mantendo ainda uma distância respeitosa. Nunca deixe que rumores ou maledicências determinem seu caminho, Gabriela. Você merece representar o programa não apenas por seu talento, mas por sua resiliência. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o dela. No entanto, para proteger sua reputação, tomei uma decisão. Não estarei diretamente envolvido em sua preparação para o festival. Vitória assumirá essa responsabilidade. Gabriela sentiu uma estranha mistura de alívio e desapontamento. Era a decisão sensata, claro. Mas parte dela sentia falta da orientação direta de Rafael, da forma como ele a desafiava a ir além. Entendo, respondeu ela simplesmente. Não é o que eu quero, admitiu Rafael, sua voz baixando uma oitava. Mas é o que precisamos fazer agora, por você. O momento foi interrompido quando Renata entrou na cozinha. Gabriela, há alguém aqui para vê-la. Diz ser seu ex-namorado. Gabriela franziu o senho, confusa. Ex-namorado? Não tenho nenhum ex aqui em São Paulo. Dirigiu-se à sala de estar.
onde encontrou um homem alto de aproximadamente 25 anos, vestindo roupas caras, mas com ar provinciado. Reconheceu-o imediatamente. Eduardo, filho do prefeito de Mantena, com quem tivera um breve romance antes de partir para São Paulo. Eduardo, o que está fazendo aqui? Ele sorriu, parecendo deslocado no ambiente sofisticado. Vim te buscar, Gabi. Vi aquela matéria na internet sobre você e esse chefe famoso. Não é certo o que estão fazendo com você. Gabriela sentiu o rosto queimar, ciente de que Rafael havia entrado na sala e provavelmente ouvia a conversa. Ninguém está fazendo nada comigo, Eduardo. Estou aqui por escolha própria. Eduardo deu um passo à frente, baixando a voz. Papai pode te ajudar a abrir aquele restaurante que você sempre sonhou lá em Mantena. Não precisa se submeter a... isso. Ele gesticulou vagamente, como se toda a situação fosse degradante. Gabriela sentiu uma onda de indignação. Me submeter? Estou aprendendo com os melhores chefes do país. Acabei de ganhar uma competição para representar o programa em um festival nacional. Isso não é me submeter, é conquistar meu lugar. Vamos, Gabi, insistiu Eduardo. Todos em Mantena estão comentando sobre a matéria. Esses tipos ricos da cidade grande, eles só querem se aproveitar de moças como você. Rafael, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Senhor, acredito que Gabriela deixou clara sua posição. Peço que respeite sua decisão profissional. Eduardo virou-se para Rafael, avaliando-o com desconfiança. Você deve ser ele, não é? O tal chefe que anda assediando minha namorada. Ex-namorada, corrigiu Gabriela firmemente. E ninguém está me assediando. Estou aqui porque quero, porque conquistei meu lugar. Sua família está preocupada, continuou Eduardo, ignorando Rafael. Sua tia me contou como você está vivendo aqui, nessa mansão com esse homem, deixando que use você como... Chega! Exclamou Gabriela, tremendo de raiva. Você não sabe nada sobre minha vida aqui, sobre meu trabalho, sobre minhas conquistas. Saiba que tudo o que faço é por mérito próprio. E agora, por favor, saia. Eduardo pareceu genuinamente surpreso com sua firmeza. Você mudou, Gabi. Não é mais aquela menina simples de Mantena. Não, não sou, concordou ela, encontrando uma força interior que não sabia que possuía. Sou uma chefe em formação, com um futuro pela frente. E ninguém, nem você, nem jornalistas mal-intencionados, nem colegas invejosos, vai me impedir de seguir esse caminho. Quando Eduardo finalmente saiu, escoltado por Renata, Gabriela sentia-se exausta, mas estranhamente fortalecida. Virou-se para Rafael, que a observava com uma expressão difícil de decifrar. Desculpe por isso, murmurou ela. Rafael balançou a cabeça levemente. Não se desculpe. Foi impressionante ver você se defender com tanta convicção. Ele hesitou brevemente. Ele tem razão em um ponto, porém. Você mudou, Gabriela. Não apenas como chefe, mas como pessoa. É uma mudança ruim? Perguntou ela, subitamente vulnerável. Ao contrário, respondeu Rafael com um sorriso caloroso. É como ver uma flor rara finalmente desabrochar em todo o seu potencial. O momento entre eles se estendeu, carregado de significados não expressos. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Vitória começará seu treinamento para o festival amanhã. Sei que estará em excelentes mãos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Gabriela refletiu sobre os eventos tumultuados do dia. A sabotagem, a vitória inesperada, o confronto com Eduardo e principalmente as palavras de Rafael. Como ver uma flor rara finalmente desabrochar. Algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. A menina tímida que chegara a São Paulo apenas algumas semanas antes, insegura e temerosa, estava gradualmente dando lugar a uma mulher confiante que sabia seu valor. Enquanto isso, em seu apartamento na cobertura com vista para a cidade iluminada, Rafael enfrentava seus próprios conflitos internos. Servindo-se de um drink, tentava convencer-se de que seu afastamento do treinamento de Gabriela era a decisão correta, profissional, ética. Seu celular tocou,
mostrando uma mensagem de vitória. Está fazendo a coisa certa, para o bem dela e seu. Rafael respondeu com um simples "eu sei", embora não tivesse mais certeza do que sabia. Seus sentimentos por Gabriela haviam evoluído para algo que não podia mais ignorar, mas também não podia agir sobre eles, não enquanto ela estivesse sob seu programa, não enquanto o mundo estivesse observando, esperando que ele cometesse um deslize. Olhando para uma fotografia emoldurada de Ana, seu amor perdido há 3 anos, Rafael sussurrou: "O que você faria?" Como sempre, não houve resposta, apenas o silêncio da noite e o peso de emoções conflitantes. As 2 semanas seguintes foram intensas para Gabriela. Sob a orientação severa mas justa de Vitória, ela refinou seu prato para o festival, aprendendo técnicas avançadas de apresentação e equilibrando sabores com precisão científica. Para sua surpresa, Vitória revelou-se uma mentora extraordinária, rigorosa, mas genuinamente interessada em seu desenvolvimento. "Você tem algo especial", comentou Vitória durante uma sessão particularmente difícil. "Um instinto que não se ensina em escola alguma." "Obrigada", respondeu Gabriela, surpresa com o elogio inesperado da sempre reservada chefe executiva. Vitória observou-a por um momento. "Sabe por que sou tão exigente com você? Porque vejo o mesmo potencial que Rafael vê." Gabriela continuou trabalhando, tentando não demonstrar o quanto a menção ao nome de Rafael ainda a afetava. Nas últimas 2 semanas, ele havia se mantido distante, raramente aparecendo na residência e nunca quando ela estava presente. "Ele não está evitando você por falta de interesse", continuou Vitória, como se lesse seus pensamentos. "Ao contrário." Gabriela parou o que fazia, encarando Vitória. "Por que está me dizendo isso?" Vitória suspirou, parecendo momentaneamente vulnerável, algo raro para a chefe sempre controlada. Porque viu o que aconteceu com Rafael depois que Ana morreu. Ele se fechou completamente, transformou toda a sua paixão em obsessão pelo trabalho. "Você é a primeira pessoa em 3 anos que conseguiu quebrar essa barreira." Ela fez uma pausa, medindo as palavras seguintes. "No entanto, o timing é terrivelmente complicado. Enquanto você estiver no programa, enquanto for sua aluna, qualquer relacionamento além do profissional seria antiético", completou Gabriela. "Eu sei." "Exatamente", concordou Vitória. "Por isso ele se afastou. Não para proteger a reputação dele, que já sobreviveu a crises maiores, mas para proteger a sua." Gabriela absorveu as palavras em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão pela honestidade de Vitória e frustração pela situação impossível. Na véspera do festival, quando todos os preparativos estavam concluídos e Gabriela sentia-se tão pronta quanto possível, recebeu uma mensagem de texto de Rafael. "Independentemente do resultado amanhã, saiba que já venceu desafios maiores do que qualquer competição poderia apresentar. Acredito em você." Aquelas simples palavras deram-lhe uma força renovada. No dia seguinte, no grande pavilhão onde o festival gastronômico Novos Talentos acontecia, Gabriela entrou na área de competição com calma e determinação, vestindo orgulhosamente o uniforme com o logo do Grupo Nogueira. Enquanto montava sua estação e organizava seus ingredientes, avistou Rafael entre a multidão de espectadores, observando discretamente à distância. Seus olhares se cruzaram brevemente, um momento silencioso de reconhecimento e apoio mútuo. A competição começou, e Gabriela entrou naquele estado de concentração absoluta que havia aperfeiçoado ao longo das semanas. Cada movimento era preciso, cada decisão confiante. Seu prato Memórias do Quintal havia evoluído sob a orientação de Vitória, mantendo a essência emocional, mas ganhando refinamento técnico e visual. Quando o tempo acabou e os pratos foram apresentados aos jurados, renomados chefes e críticos gastronômicos, Gabriela sabia que havia dado o melhor de si. Não importava o resultado, tinha orgulho do caminho percorrido. Para sua surpresa, não apenas seu prato foi aclamado pelos jurados, mas ela foi convidada ao palco para receber o prêmio de revelação do ano. Um reconhecimento que transcendia a competição específica
e celebrava seu talento emergente no cenário gastronômico nacional. Esta jovem chefe, anunciou o presidente do júri, demonstrou não apenas técnica excepcional, mas uma compreensão profunda da alma da cozinha brasileira. Mais importante, mostrou como tradição e inovação podem se encontrar em perfeita harmonia. Sob aplausos calorosos, Gabriela recebeu o troféu, emocionada demais para falar. Buscou Rafael na multidão e o encontrou aplaudindo com evidente orgulho ao lado de Vitória e dos outros participantes do programa, inclusive Camila, que após ser confrontada com as evidências de sua sabotagem, fora colocada em período probatório e demonstrava um comportamento mais humilde. Aquela noite, durante a recepção que seguiu o festival, Gabriela foi abordada por chefes renomados, donos de restaurantes e até mesmo produtores de televisão interessados em seu trabalho. Era surreal para a menina que, apenas alguns meses antes, lavava louças em um restaurante tradicional. Em determinado momento, conseguiu um momento de tranquilidade em um terraço afastado do salão principal. Respirando o ar fresco da noite, tentava processar tudo o que acontecera. "Parabéns, revelação do ano", disse uma voz familiar atrás dela. Gabriela virou-se e encontrou Rafael, segurando 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a ela com um sorriso genuíno. "Obrigada", respondeu ela, aceitando a taça. "Mas sabe que não teria chegado até aqui sem você." "Discordo", retrucou Rafael. "Você teria encontrado seu caminho eventualmente. Talento como o seu sempre encontra." Ficaram em silêncio por um momento, apreciando a vista da cidade iluminada. "E agora?", perguntou Gabriela finalmente. "Volto ao programa como se nada tivesse acontecido? Continuamos fingindo que não existe." "Isso entre nós?", Rafael suspirou, colocando sua taça sobre a mureta do terraço. "Tenho pensado muito sobre isso, Gabriela. Sobre nós. Sobre o que é certo fazer." Ele virou-se para encará-la diretamente. "Recebi uma proposta para conduzir uma série de palestras e workshops na Europa nos próximos 3 meses. Decidi aceitá-la." Gabriela sentiu um aperto no peito. "Está indo embora?" "Temporariamente", confirmou ele. "Durante esse tempo, Vitória assumirá completamente a direção do programa. Você continuará seu treinamento sob orientação dela, sem minha interferência direta." Ele aproximou-se levemente. "Quando eu retornar, você terá completado a metade do programa. Estará mais estabelecida, mais segura em sua identidade como chefe." "E então?", perguntou Gabriela, mal ousando respirar. "E então, se ainda sentirmos o mesmo, poderemos reavaliar. Com você não mais diretamente sob minha supervisão, com sua reputação já consolidada por seus próprios méritos." Gabriela assentiu lentamente, compreendendo a sabedoria daquele plano. Embora parte dela desejasse uma solução mais imediata, menos pragmática. 3 meses é muito tempo, murmurou ela. Rafael sorriu levemente. Na gastronomia, aprendemos que alguns pratos requerem tempo para atingir a perfeição. Redução lenta, fermentação, maturação. O tempo é um ingrediente tão importante quanto qualquer outro. Ele estendeu a mão, quase tocando seu rosto, mas detendo-se a milímetros de distância. Vale a pena esperar por algo especial, não acha? Naquele momento, com a cidade brilhando abaixo deles e o futuro se desenhando à frente, Gabriela sentiu uma certeza tranquila se instalar em seu coração. Rafael tinha razão. Algumas coisas valiam a espera, a maturação lenta, o desenvolvimento cuidadoso. Sim, respondeu ela simplesmente, seu olhar encontrando o dele com uma promessa silenciosa. Vale a pena esperar. Eles brindaram sob o céu estrelado, não ao que eram naquele momento, mas ao que poderiam se tornar, juntos e individualmente, quando o tempo estivesse certo. O que começara como um encontro casual em um ônibus, com uma cabeça cansada repousando inocentemente no ombro de um estranho, havia se transformado em algo profundo, significativo e cheio de possibilidades. Mas a história deles, assim como um bom prato, precisaria de tempo para atingir seu sabor pleno.
e ambos estavam dispostos a esperar. 3 meses podem parecer uma eternidade ou apenas um piscar de olhos, dependendo de como são vividos. Para Gabriela, foram um período de transformação intensa, tanto profissional quanto pessoal. Após o sucesso no Festival Gastronômico Novos Talentos e a partida de Rafael para sua turnê de palestras na Europa, a vida na residência dos trainees ganhou um novo ritmo. Sob a orientação exigente mais justa de Vitória, Gabriela aprofundou-se em técnicas avançadas, experimentação molecular e imersões em cozinhas regionais brasileiras que nunca havia explorado. Você evoluiu mais em 3 meses do que muitos chefes em 3 anos, comentou Vitória durante uma avaliação trimestral, analisando o portfólio de criações que Gabriela havia desenvolvido. A técnica finalmente alcançou sua intuição natural. Gabriela sorriu, reconhecendo o raro elogio da sempre contida chefe executiva. Obrigada. Tenho tentado absorver tudo o que posso. E realmente estava. Suas manhãs começavam às 5, com estudo na biblioteca gastronômica antes dos outros acordarem. Tardes eram dedicadas a workshops e experiências práticas. Noites frequentemente a encontravam na cozinha experimental, testando combinações e refinando processos até a exaustão. Os outros trainees haviam notado a mudança em sua postura. O respeito conquistado no festival silenciara definitivamente quaisquer insinuações sobre favoritismo. Até mesmo Camila, após o período probatório pela sabotagem na competição, havia se tornado mais cordial, ocasionalmente pedindo opiniões sobre seus próprios pratos. Notícias de Rafael? Perguntou Felipe certa noite, enquanto eles limpavam a cozinha após um jantar experimental. Alguns e-mails, respondeu Gabriela com naturalidade, embora seu coração acelerasse levemente. Sobre o progresso do programa, principalmente. Não mencionou as últimas linhas desses e-mails, sempre pessoais, sempre cuidadosamente redigidas para parecerem profissionais, caso fossem lidas por outros, mas carregando mensagens sutis que apenas ela compreendia completamente. O outono em Paris me lembra certas ervas que você utiliza em seus molhos. Inesperado, porém harmonioso. Expliquei seu método de fermentação em um workshop em Milão. Continua me surpreendendo como algo tão simples pode ter profundidade tão complexa. Só mais 4 semanas. O tempo, como você disse, é um ingrediente essencial. Naquele final de semana, algo inesperado aconteceu. Gabriela recebeu uma ligação de sua tia Cecília, de Mantena, informando que visitaria São Paulo e gostaria de vê-la. As relações com a família haviam esfriado desde o incidente com Eduardo e as fofocas que chegaram à pequena cidade, alimentadas pela matéria sensacionalista. Estou em um hotel simples no centro, explicou a tia quando Gabriela atendeu o telefone. Sei que deve estar ocupada, mas... Gostaria que viesse aqui, interrompeu Gabriela, repentinamente ansiosa para mostrar à tia sua nova realidade. Posso preparar um almoço para nós. A chegada de tia Cecília à mansão foi um momento revelador. A mulher de 50 e poucos anos que ajudara a criar Gabriela após a morte da avó parecia completamente deslocada no ambiente elegante, olhando tudo com uma mistura de admiração e desconfiança. Então é aqui que você vive agora, comentou ela, observando os utensílios caros e os equipamentos de última geração na cozinha. É, diferente do que imaginei. Gabriela trabalhou silenciosamente, preparando um menu especial que combinava técnicas sofisticadas aprendidas no programa com receitas familiares que a tia reconheceria. Um abraço entre mundos, um diálogo entre quem fora e quem estava se tornando. Eduardo disse que estavam se aproveitando de você, comentou Cecília finalmente, enquanto Gabriela finalizava um prato de galinhada reinterpretada. Que você estava deslumbrada e não percebia. Gabriela respirou fundo, mantendo as mãos firmes enquanto montava o prato com precisão artística. E o que você acha agora que está aqui? A tia observou por um longo momento, não apenas o ambiente, mas principalmente a sobrinha. A postura confiante, os movimentos precisos, o olhar sereno e determinado que substituíra a timidez da menina que deixara Mantena meses antes. Acho que você encontrou seu lugar,
respondeu finalmente com um sorriso relutante. Você lembra sua avó agora, sabia? Não apenas no jeito de cozinhar, mas na força. Antônia também nunca deixou ninguém dizer o que ela podia ou não fazer. O almoço transcorreu com conversas sobre a família, notícias da cidade pequena e, gradualmente, sobre as conquistas de Gabriela. Quando serviu a sobremesa, uma releitura sofisticada do doce de leite caseiro que a avó preparava, Cecília já parecia genuinamente impressionada. Aquele homem, o chefe famoso, perguntou ela hesitante enquanto saboreava a sobremesa. É verdade o que dizem? Sobre vocês dois? Gabriela ponderou por um momento como responder. Rafael Nogueira me deu uma oportunidade quando ninguém mais acreditava em mim, disse finalmente. Me viu não como uma menina ingênua do interior, mas como uma chefe em potencial. O resto ainda está sendo escrito. Antes de partir, Cecília abraçou a sobrinha com força. Sua avó estaria orgulhosa, sussurrou, e eu também estou. Aquele encontro marcou um momento importante para Gabriela. A reconciliação não apenas com sua família, mas com suas próprias origens. Percebeu que não precisava escolher entre a menina de Mantena e a chefe em formação de São Paulo. Podia ser ambas, cada identidade fortalecendo a outra. Na semana seguinte, uma notícia agitou a residência dos trainees. Rafael voltaria antes do previsto para a inauguração do novo restaurante do Grupo Nogueira, o Essência, um projeto focado em gastronomia brasileira contemporânea. O primeiro chefe convidado será você, anunciou Vitória a Gabriela, entregando-lhe um envelope formal. Uma noite especial, com um menu autoral seu. É uma honra raramente concedida a chefes em formação. O coração de Gabriela acelerou. Seria sua primeira oportunidade de criar um menu completo para um restaurante de alto nível, uma vitrine para seu talento e visão. Mas também significava que veria Rafael novamente, após 3 meses de comunicação apenas por e-mails e mensagens cautelosas. Os preparativos para a noite especial consumiram as 2 semanas seguintes. Gabriela trabalhou obsessivamente em cada detalhe do menu de 6 tempos que havia proposto. Um percurso gastronômico pelas memórias e sabores que definiram sua jornada. Na véspera da inauguração, enquanto finalizava os últimos testes na cozinha experimental do restaurante ainda fechado, sentiu uma presença familiar. Ao virar-se, viu Rafael parado na porta, observando-a silenciosamente. Estava mais bronzeado que o habitual, com algumas novas linhas de expressão ao redor dos olhos, resultado de meses sob o sol mediterrâneo. Usava roupas casuais, jeans escuros e camisa azul simples, parecendo simultaneamente familiar e estranhamente novo. Voltou, disse ela simplesmente, seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Voltei, confirmou Rafael, aproximando-se lentamente. Desculpe não avisar que chegaria hoje. Queria ver você trabalhando sem a pressão da expectativa. Houve um momento de hesitação entre eles, como se ambos reaprendessem a existir no mesmo espaço físico após tanto tempo separados. Seu menu, comentou ele, olhando para as anotações meticulosas espalhadas pela bancada. Parece fascinante. Vitória disse que você trabalhou cada detalhe obsessivamente. Gabriela sorriu, relaxando levemente. Aprendi com o melhor. Rafael olhou ao redor, verificando que estavam sozinhos. Então deu mais um passo em sua direção. Senti sua falta, disse ele, a voz mais baixa e vulnerável do que ela jamais ouvira. Mais do que esperava. Eu também, admitiu Gabriela, sentindo uma onda de emoção que havia mantido contida por meses. Ele estendeu a mão, quase tocando seu rosto, mas detendo-se a milímetros de distância. Um eco do gesto interrompido na noite do festival, 3 meses antes. Ainda não é o momento, murmurou ele, quase para si mesmo. Amanhã, respondeu Gabriela compreendendo. Após a inauguração, quando eu tiver provado meu valor a todos. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com uma emoção contida. Você já provou seu valor há muito tempo, Gabriela.
Amanhã apenas o mundo saberá o que eu já sei. A noite de inauguração do Essência transformou-se no evento gastronômico mais comentado do ano. Críticos, chefes renomados, personalidades e entusiastas da alta gastronomia lotaram o elegante espaço, ansiosos para experimentar a nova proposta do Grupo Nogueira e, particularmente, o menu especial da jovem chefe revelação. Na cozinha fervilhante, Gabriela comandava sua equipe temporária com uma confiança tranquila que impressionava até os cozinheiros mais experientes. Cada prato que saía era uma expressão perfeita de sua visão. Técnicas refinadas servindo a sabores honestos, apresentação sofisticada revelando histórias pessoais. O primeiro tempo, memória de quintal, trazia um caldo clarificado de galinha caipira com flores comestíveis e minúsculos nhoque de mandioca. Uma homenagem às tardes de infância, observando a avó. O segundo, travessia, apresentava um peixe de água doce servido sobre pedras aquecidas, representando a jornada do interior para a capital. O terceiro, encontro, combinava ingredientes aparentemente incompatíveis. Foie gras e pequi, trufa negra e mandioquinha, que surpreendentemente harmonizavam-se em perfeito equilíbrio. O quarto tempo, apropriadamente chamado desafio, era uma reinterpretação do molho que Camila tentara sabotar, agora elevado a uma complexidade surpreendente. O quinto, essência, trazia o prato que a consagrara no festival, agora refinado a um novo patamar de sofisticação. E finalmente a sobremesa, promessa, uma criação etérea que combinava técnicas de confeitaria francesa com ingredientes tipicamente brasileiros, resultando em uma experiência que, como explicava o menu, conecta passado e futuro, tradição e inovação. No salão, Rafael observava as reações dos convidados, satisfeito ao ver a surpresa e admiração em cada rosto. Vitória, ao seu lado, sorria discretamente. Ela superou todas as expectativas, comentou a chefe executiva. As deles, talvez, respondeu Rafael. Nunca as minhas, sempre soube do que ela era capaz. Quando o último prato foi servido e os aplausos encheram o restaurante, Rafael convidou Gabriela a sair da cozinha e receber o reconhecimento merecido. Vestindo o uniforme de chefe com o logo do Essência, ela caminhou timidamente até o centro do salão, corada com a ovação de pé que recebeu. Esta noite, anunciou Rafael ao silêncio que se seguiu, testemunhamos o nascimento não apenas de um novo restaurante, mas de uma nova estrela na gastronomia brasileira. A chefe Gabriela Santos representa o melhor do que buscamos no Grupo Nogueira. Técnica refinada a serviço de emoção genuína, respeito às tradições com olhar inovador. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o dela brevemente. É com grande satisfação que anuncio que, além de concluir o programa de jovens talentos com distinção, Gabriela foi convidada a assumir o cargo de chefe de cozinha aqui no Essência. Um novo surto de aplausos irrompeu no salão. Gabriela permaneceu imóvel, processando a notícia inesperada. Chefe de cozinha? Em um dos restaurantes principais do Grupo Nogueira? Era mais do que jamais sonhara. Enquanto os convidados comemoravam e a equipe servia champanhe, Vitória aproximou-se discretamente de Gabriela. Você merece, disse ela simplesmente. E mais importante, está pronta. A celebração estendeu-se pela noite. Gabriela recebeu cumprimentos, cartões de visita, propostas de entrevistas e até ofertas de outros restaurantes que ela educadamente recusou. Seus colegas do programa, incluindo uma visivelmente impressionada Camila, vieram parabenizá-la. Finalmente, quando os últimos convidados se retiraram e a equipe começou a limpar o restaurante, Gabriela encontrou um momento para respirar. Subiu ao terraço privativo no segundo andar, onde um pequeno jardim de ervas fora plantado, e deixou a brisa noturna refrescar seu rosto aquecido pela intensidade da noite. Achei que te encontraria aqui, disse Rafael, aparecendo silenciosamente atrás dela. Gabriela virou-se, ainda processando tudo o que acontecera. Chefe de cozinha? Tem certeza disso? Rafael sorriu, aproximando-se. Nunca tive tanta certeza de uma decisão profissional. Você está mais do que pronta, Gabriela. E o programa? Ainda tenho 3 meses para concluí-lo oficialmente.
Vitória e eu conversamos. Você completará as certificações formais, mas na prática já superou todos os objetivos de aprendizado. O restaurante será seu laboratório agora. Ele fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. E tem outra coisa. Com você como chefe de cozinha do Essência, reportando-se diretamente a Vitória como diretora gastronômica, não existe mais hierarquia direta entre nós. Gabriela compreendeu imediatamente a implicação. O que significa que... Significa que não há mais impedimentos éticos, completou Rafael, dando mais um passo em sua direção. Significa que não preciso mais controlar cada palavra, cada olhar, cada impulso de estar perto de você. O coração de Gabriela acelerou. Os 3 meses de espera, de desenvolvimento paralelo, mas separado, haviam valido a pena. Ela não era mais a menina inexperiente e insegura que adormecera no ombro de um estranho no ônibus. Era uma chefe reconhecida por seu próprio mérito, segura de sua identidade e de seu valor. E agora? Perguntou ela, quase sussurrando. Rafael finalmente eliminou a distância entre eles, tocando suavemente seu rosto com a ponta dos dedos. O gesto tantas vezes interrompido finalmente completado. Agora, murmurou ele, podemos descobrir juntos o que existe além da admiração profissional, além das cartas cuidadosamente escritas, além dos olhares discretos e das palavras não ditas. Rafael inclinou-se lentamente, dando a Gabriela todo o tempo do mundo para recuar se desejasse. Mas ela não recuou. Ao contrário, ergueu-se ligeiramente na ponta dos pés, encontrando-o no meio do caminho. Seu primeiro beijo foi como a melhor das receitas. Cuidadosamente preparado, pacientemente esperado, e ainda assim, surpreendentemente mais intenso do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Rafael manteve o rosto de Gabriela entre suas mãos, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Valeu a pena esperar? Perguntou ele, uma rara vulnerabilidade em sua voz. Gabriela sorriu, sentindo uma felicidade tão pura e intensa que mal cabia em seu peito. Como você mesmo disse, o tempo é um ingrediente essencial. Não seria o mesmo se tivesse acontecido antes. Na manhã seguinte, as primeiras críticas sobre a inauguração do Essência começaram a surgir na imprensa especializada, todas aclamando não apenas o restaurante, mas particularmente a jovem chefe que criara o menu de abertura. A revista Gastronomia em Arte, a mesma que publicara a matéria sensacionalista meses antes, agora trazia uma reportagem respeitosa sobre a nova estrela da gastronomia brasileira, cujo talento excepcional finalmente silenciou quaisquer questionamentos sobre seu mérito. Um ano depois, o Essência recebeu sua primeira estrela Michelin, um feito notável para um restaurante tão jovem. Na celebração privada que seguiu o anúncio, Rafael reuniu a equipe para um brinde especial. Ao talento, à dedicação e à coragem de seguir o próprio caminho, disse ele, erguendo sua taça. Seu olhar encontrou o de Gabriela, agora oficialmente reconhecida como uma das chefes mais promissoras do país. E também, menos publicamente, como a mulher que trouxera de volta à sua vida a paixão que ele pensara ter perdido para sempre. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo mesmo parque onde haviam tido sua primeira conversa verdadeiramente pessoal, Rafael parou subitamente. Tenho algo para você, disse ele, retirando uma pequena caixa do bolso. Gabriela abriu-a com cuidado, encontrando não um anel, como momentaneamente temera e esperara, mas um delicado pingente de prata na forma de um livro minúsculo. Abra, instruiu Rafael suavemente. Dentro do diminuto livro havia uma reprodução microscópica da primeira página do caderno de receitas de sua avó, com a dedicatória que tanto significava para Gabriela. Para lembrar sempre de onde você veio, explicou Rafael, e de como uma pequena coincidência em um ônibus lotado pode mudar completamente o rumo de 2 vidas. Com lágrimas nos olhos, Gabriela deixou que Rafael colocasse o colar em seu pescoço. O pequeno livro de prata repousou sobre seu coração,
um símbolo perfeito de sua jornada. Sabe o que mais minha avó dizia sobre cozinhar? Perguntou ela, olhando nos olhos do homem que passara de estranho a mentor e, finalmente, a companheiro. O quê? Que a melhor refeição é aquela preparada com amor e compartilhada com quem importa. O resto é apenas detalhe. Rafael sorriu, puxando-a para perto. Sua avó era uma mulher muito sábia. Era, concordou Gabriela, erguendo-se para beijá-lo sob as estrelas de São Paulo, a cidade que um dia a intimidara e agora se transformara em seu lar. E acho que ela aprovaria a receita que estamos criando juntos. Enquanto voltavam para casa, a casa que agora compartilhavam no bairro de Pinheiros, um meio termo entre o luxo do apartamento original de Rafael e a simplicidade que Gabriela ainda valorizava, ambos refletiam silenciosamente sobre a extraordinária sequência de eventos que os unira. Às vezes, o destino se revela nos lugares mais improváveis, como um ônibus lotado onde uma jovem inocente, exausta após um longo dia de trabalho, adormece no ombro de um estranho. E às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que tem tempo de amadurecer lentamente, como um bom vinho ou um molho perfeito. Cada ingrediente adicionado no momento exato, cada etapa respeitada em seu próprio ritmo, até que tudo se transforme em algo maior e mais extraordinário que a soma de suas partes. Para Gabriela e Rafael, aquele encontro casual havia sido apenas o primeiro passo de uma receita complexa e maravilhosa. Uma que continuariam a preparar juntos, dia após dia, descobrindo novos sabores, enfrentando desafios e saboreando cada momento do banquete que haviam criado juntos. E assim, o que começara como um simples momento de exaustão em um transporte público, transformara-se no amor que, verdadeiramente, mudaria tudo. E então, o que você achou dessa história cheia de sentimentos? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado.